E aí, se a gente fala em cinema brasileiro, a gente ama ao quadrado, né? E a gente está feliz demais com essa temporada de filmes brasileiros que estão estreando, que estão levando uma enxurrada de pessoas às salas. Eu só lamento que a gente não tenha mais espaço para o cinema brasileiro nas salas de cinema, né? Porque muitos filmes que a gente fica sabendo depois já saíram de cartaz, infelizmente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque o Brasil voltou a ganhar destaque internacional com a estreia de Isabel no Festival de Berlim, um dos mais importantes do mundo. O filme, protagonizado por Marina Persson, acompanha a trajetória de uma mulher que tenta afirmar a própria identidade, né? Uma chefe de cozinha, ali em meio à selva urbana de São Paulo. Claro, no universo da alta gastronomia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora com a própria Marina Persson. Obrigada por estar aqui, uma honra conversar contigo, tudo bem? Oh, que legal, Maiara. Oi, Tomás, que bom falar com vocês sobre esse projeto, que uma surpresa, assim, a gente está muito feliz com essa entrada no Festival de Berlim, né, nessa mostra, que é a Mostra Panorama. São 8 filmes brasileiros que estão lá, então uma presença bem grande, assim, que eu acho que demonstra que estamos num bom momento, né? A gente tem que aproveitar. Essa semana a gente teve o Globo de Ouro, né? O Wagner Moura levou o melhor ator, e o Agente Secreto levou o melhor filme em língua não inglesa. E a gente acha que no dia 22 de janeiro a gente vai ter boas notícias aí em relação aos indicados ao Oscar. Então, o Brasil está despertando essa curiosidade, né? O mundo está querendo, está voltando os olhos para a gente. Então, muita felicidade nesse momento, assim, de poder fazer parte dessa boa onda. Com certeza, deixa eu só corrigir, né, que a Isabel é uma sommelier em São Paulo. É isso, né, Tomás? Muito bem. É uma sommelier, exatamente. Ela trabalha para um chefe de restaurante, né? Que, enfim, é isso, é uma relação complicada. Legal. Marina, um prazerzão falar com você. A Marina Persson, que acho que faz parte, né, da vida de todo mundo que gosta de cinema. E lá atrás, quando a gente não tinha tanto acesso a informações de internet sobre os filmes, sobre os astros, a Marina contribuía de forma decisiva para o cinéfilo semanalmente com o programa dela na MTV, que eu assistia todas as vezes, evidentemente, né? Eram poucas as opções ali, né, de entretenimento para quem queria saber mais sobre o cinema. Marina, eu queria saber um pouquinho exatamente do filme, como é que surgiu Isabel. Pois é, Tomás, eu queria só falar um pouco da MTV, porque você citou, né, esse programa que foi como eu entrei na televisão, porque eu tenho esse passado com cinema, né? Eu fiz faculdade de cinema, meu sonho era ser cineasta, e a MTV foi quase que um acaso na minha vida, porque foi justamente uma época que é muito diferente da época que a gente vive hoje, com o cinema brasileiro produzindo tantos filmes e tantos filmes conseguindo alcançar outras fronteiras, ir para o resto do mundo e tudo mais. Foi por isso que eu fui para a MTV. A MTV não foi um plano, apesar de eu achar que era o máximo, aquela televisão que tocava música o dia inteiro, né? Eu fui fazer esse programa de cinema porque justamente eu não consegui, naquela época, realizar o meu sonho de trabalhar com o cinema. Então, falar sobre cinema na MTV foi esse acaso na minha vida que durou um tempão, né? Fiquei 18 anos na MTV, então muito legal você citar esse histórico aí. Eu fico muito feliz hoje quando eu vejo pessoas que eu admiro falando: eu te assistia na MTV, que legal! Muito bom. Mas o Isabel foi um convite, assim, muito inusitado, né? Esse diretor, o Gabe Klinger, ele me procurou e começou a falar do projeto. Eu falei: ele vai me chamar talvez para dirigir, que é o que são os convites que têm acontecido mais para mim ultimamente. E aí ele falou: não, eu quero te chamar para ser protagonista. Aí eu falei: opa, então que legal. E aí quando ele falou: é uma sommelier que tem o sonho de abrir um bar de vinhos naturais, eu falei: gente, mas você sabia que eu sou muito adepta dos vinhos naturais, que já tem um tempo que eu não, né, que a gente procura na minha casa sempre comprar vinhos naturais, vinhos brasileiros, porque tem uma produção de vinhos brasileiros que não sei se muita gente sabe, né, assim, nós aqui do Brasil mesmo, que são muito bons, são vinhos assim excelentes. Digamos assim, uma atividade que está, sabe, que floresceu nos últimos anos e está se consolidando como uma atividade industrial forte, né, e competitiva.
Porque antigamente, quando eu era adolescente, assim, a gente só ouvia falar de vinhos chilenos, vinhos argentinos, ou franceses, italianos, espanhóis, mas os vinhos brasileiros eram vinhos, assim, digamos, de segunda qualidade. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem produtores fazendo coisas muito, muito boas. E aí, essa coincidência, né, de eu ter essa afinidade, esse apreço por esses produtores e produtoras, vinhateiros e vinhateiras, e aí, quando o Gabriel me convidou, ele falou, não, eu não sabia que você tinha isso, mas eu também gosto, então foi já um ponto de contato uma conexão imediata entre nós dois, né? E à medida que o filme foi avançando, a gente fui mexendo no roteiro, como atriz mesmo e tal, e o Gabriel foi super generoso daí de me dar o crédito também de roteirista, mas foi algo que foi acontecendo aos poucos, assim, né? E então foi um filme feito de uma forma muito independente, e aí eu acho que ele tem uma coisa um pouco parecida com a própria coisa do vinho natural, porque é um filme feito em 16 milímetros, com uma equipe muito pequena, de forma artesanal, que é um pouco como os vinhos naturais brasileiros, e naturais de qualquer parte do mundo, mas como a gente está falando de vinhos brasileiros, estou comparando com eles, é isso, são filmes, o filme e o vinho são coisas muito artesanais, então ainda teve essa conjunção aí, né, de elementos para a gente fazer essa coincidência, assim. Então, estou muito feliz. Ai, que demais. Bom, agora eu vou perguntar para a Marina, roteirista, atriz, mas também para a Marina, especialista em cinema. Conta para o nosso ouvinte aqui, para ele entender qual que é a importância de estar ali na lista do Festival de Berlim. Olha, a gente tem 3 festivais que são os mais prestigiosos do mundo. A gente tem o Festival de Cannes, a gente tem o Festival de Berlim e a gente tem o Festival de Veneza. Né? Cannes, ele é, digamos assim, a grande meca. E em seguida vem Veneza e Berlim juntos, assim, né? Então, você entrar num desses 3 festivais é um feito muito grande. E como eu falei, né, a gente tem esse lado, que é o cinema de arte, o cinema de autor, que é prestigiado e reconhecido pelos festivais europeus, e a gente tem o cinema industrial, que é reconhecido principalmente pelo Globo de Ouro e pelo Oscar. Então, nesse começo de ano, a gente está vendo que está muito bom para a gente, eu estou dizendo a gente, nós brasileiros, né? Então, essa coincidência da mesma semana, a gente ter o Agente Secreto no Globo de Ouro, e daí o anúncio desses 8 filmes no Festival de Berlim, a gente não saiu ainda a lista da competição oficial de Berlim, que também talvez tenha filmes brasileiros, a gente espera que tenha. Então, a gente, não sei, eu estou sentindo algo muito bom aí. Mas é isso, assim, são os festivais mais prestigiosos do mundo. Então, tá ali entre esses filmes que estão na seleção é muito legal, assim, tô ainda me beliscando, sabe? Porque realmente é muito grande, sabe? Aliás, foi em Berlim, né? Foi com a vitória do Urso de Ouro em Berlim que Central do Brasil despontou para o mundo, né? Foi o começo da carreira internacional de um dos filmes de maior sucesso, maior reconhecimento no planeta do cinema brasileiro, o maravilhoso Central do Brasil. O Isabel... Exatamente. E depois ganhou, quer dizer, na verdade ganhou o Globo de Ouro também naquele ano, né? De filme internacional. Exatamente. Então... E vieram as indicações para o Oscar também. Marina, a estreia internacional do filme, ou a estreia mundial vai acontecer em Berlim e só depois o filme chegará aos cinemas aqui no Brasil? Como é que vai ser a programação de Isabel? Exatamente. Isso é uma coisa comum nos filmes, né? Ele estreia em algum grande festival. E, de preferência, um grande festival internacional. E é isso que está acontecendo com Isabel. A partir desse momento, a depender de como o filme é recebido, ele começa a fazer uma carreira também de outros festivais internacionais menores, né? Por isso que eu estou falando, Cannes, Veneza e Berlim, eles exigem ineditismo. Você tem que estrear, se você passa em um deles, você não vai passar no outro. E aí, ele tem essa possibilidade de fazer uma carreira de festivais internacionais, festivais aqui dentro do Brasil também, né? A gente tem alguns festivais, enfim, é isso, a gente tem Festival do Rio, a gente tem Gramado, a gente tem Brasília, a gente tem o Grande Prêmio Cinema Brasileiro, a gente tem vários festivais que também são muito prestigiosos, mas eles são mais locais, e aí, a partir disso, a gente vê em que momento que é a melhor hora para se lançar o filme comercialmente no Brasil. Como vocês falaram antes,
apesar da gente estar no Brasil, a gente tem muita dificuldade de lançar filmes brasileiros porque a competição é muito grande, né? São muitos filmes, sobretudo americanos, né, da grande indústria, que são lançados e a gente fica dependendo muito da boa vontade do exibidor de manter o filme em cartaz. Então, eu fico muito chateada quando eu vou no cinema e eu vejo que, sei lá, tem 5 salas e 3 salas estão passando o mesmo filme em horários diferentes, sim, porque aquele é o grande blockbuster da semana. Eu, como espectadora, me sinto aviltada, porque eu falo, eu tenho que ter o direito da escolha, eu tenho que... A diversidade nas salas de cinema, ela é muito importante, né? Porque é isso, ou você está me obrigando a ver o filme americano, que muitas vezes eu não quero ver, ou você está me impedindo de ir ao cinema mais vezes porque você está me oferecendo apenas um produto. Então, eu acho que o ideal seria que a gente tivesse um entendimento de que você oferecer um filme brasileiro na sua sala de cinema, você está favorecendo a indústria local, a indústria brasileira, porque vamos lembrar que quando você faz um filme, toda vez que um filme brasileiro é feito, primeiro ele aquece a economia de onde quer que ele passe, né? Então, seja na filmagem, seja na exibição, seja na produção, em qualquer momento dele, ele fomenta, né, a economia local. Fora que a cada real que é investido num filme brasileiro, ele volta para o governo em forma de impostos, ele devolve para a sociedade em formas de postos de empregos, de famílias que são, digamos assim, né, que têm a sua subsistência ali garantida, porque, né, as pessoas trabalham e ganham, né, um salário por aquilo. Então, fora que a gente também fortalece a nossa identidade nacional, porque são nossos atores, nossos diretores, nossa língua, nossas histórias, a nossa brasilidade, a nossa identidade mesmo, nós como povo brasileiro, né, que a gente se vê na tela e a gente não só se vê na tela, mas a gente mostrar quem a gente é para o resto do mundo. Então, eu sou muito entusiasta do cinema brasileiro e fico muito feliz que pessoas como, por exemplo, o Wagner Moura e o Kleber Mendonça Filho, que são pessoas que hoje estão sendo nossas porta-vozes aí ao redor do mundo por causa do sucesso do Agente Secreto, também falam muito sobre isso, sobre a importância da cultura brasileira para o nosso país, para o Brasil, para nós brasileiros. Muito bom. E a gente lembra que até 2026 passou a vigorar um decreto do presidente Lula que torna obrigatória a exibição de filmes brasileiros em salas de cinema de todo o país. É um absurdo ter que ter um decreto de lei para você obrigar a sala de cinema a passar filme brasileiro. Só um detalhe aqui, por exemplo, ano passado a Denise Fraga lançou o filme Livros Restantes e eu nem fiquei sabendo. Depois que eu fiquei sabendo, agora vou ter que esperar chegar no streaming porque eu não consigo mais assistir. Então tá aí, eu quero muito agradecer a Marina Persson, que é a atriz principal desse filme, que está sendo lançado agora em fevereiro, dia 12, no Festival de Berlim, com outras produções brasileiras. Eu já quero também... Dia 16. 16, perdão, Marina. E eu já quero lembrar aos brasileiros aqui, vão lá no Instagram do festival, é o Berlinale. E, encham o Instagram do Festival de Berlim, engajem, porque vocês ajudam muito, viu? A, de repente, colocar ali ainda mais o Isabel pra cima. Marina, muito obrigada, parabéns. A gente, claro, né, Tomás, torcendo aqui que nem se fosse um Corinthians e Flamengo, sei lá, né? Muito bem, especialmente se for um Corinthians. Parabéns mais uma vez, Marina. Tomás Maiera, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês e um beijo enorme.